Com muita alegria, estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente da televisão Rede Vida, o canal da família. Neste momento, quero saudar a todo o povo brasileiro e aos nossos caríssimos telespectadores e dizer-lhes, não percam este programa que vai ser muito interessante. Devo lembrar também que, terminado este programa, se alguém quiser assisti-lo de novo, é muito simples. Nós temos o site www.redevida.com.br. Muito simples. Mas hoje vou entrevistar um grande médico, que é Dr. Francisco Habermann. Quero cumprimentar o Dr. Francisco. Bem-vindo, que o senhor aceitou vir à nossa televisão para conversar com todo o nosso Brasil. Muito obrigado. Cumprimentamos a todos os telespectadores desta Rede Vida e aqui estamos à disposição do senhor. Ótimo. Mas eu quero apresentar o senhor para o povo brasileiro, que a turma não conhece o senhor. O Dr. Francisco, ele é docente, é professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, na área de nefrologia, e é um médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, que, aliás, é uma grande faculdade de renome até. É presidente da Associação Botucatuense de Assistência ao Hipertenso, ABA. Presidente da Federação Nacional das Associações de Portadores de Hipertensão Arterial, FENAFA. Dedica-se à prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares e renais crônicas. Desenvolve atualmente campanha para a oficialização municipal da Semana da Hipertensão, iniciando hoje, aqui na Rede Vida, a primeira divulgação nacional desse projeto da FENAFA. Meus parabéns, Dr. Francisco. Vamos então começar com as perguntas? À disposição. Pode ser? Sim, muito obrigado, à disposição. Vamos começar perguntando ao senhor o cuidado que uma pessoa tem que ter com seu corpo. Fé na vida. Explique um pouquinho para nós. Nós tivemos a felicidade, e isso é muito específico do interesse do brasileiro, em associar o conhecimento à fé. De maneira que foi em 2008 que um ilustre colega nosso, cardiologista de São Paulo, Dr. Carlos Machado, teve a feliz ideia de buscar o estímulo de toda a comunidade eclesiástica brasileira e obteve excelente resposta com a adesão de um lema que trouxe para todos nós um auxílio muito interessante. Cuidar da pressão arterial é também um ato de fé na vida. E assim, Dom Antônio, nós tivemos, a partir de 2008, a inspiração de fundar, também em Botucatu, uma associação de assistência ao hipertenso. E que, desde este ano de 2008 até agora, temos nos baseado nesses princípios de auxílio, de orientação, baseado no conhecimento. De maneira que ter fé na saúde, como item de cuidado com o corpo, significa ter conhecimento de como funciona o nosso organismo.
E o senhor acabou de dizer que existem alguns princípios, 10 mandamentos, é verdade? Pois é. É muito interessante. Veja, conta para nós os 10 mandamentos. É muito interessante. Quero ver aqui. Pode falar. A indicação, em primeiro lugar, que devemos conhecer a nossa pressão arterial. Hoje, sabe-se que toda a pressão sanguínea acima de 140 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio na pressão arterial indica que devemos procurar o recurso médico para o tratamento adequado. E hoje, Dom Antônio, não há pressão arterial que resista aos medicamentos modernos. Por isso, é necessário que a população tenha cuidados com esse conhecimento próprio. Esse é um mandamento maior, conhecer-se. E é verdade também que, se a população souber prevenir os fatores que desencadeiam a pressão alta, nós teremos um cuidado especial para evitar os extraordinários gastos que o Sistema de Saúde Nacional está tendo com as consequências da pressão alta não adequadamente tratada. Então, nós queríamos salientar aqui a importância de fazer essas prevenções conhecendo os fatores de risco, por exemplo, o sedentarismo, combater o sedentarismo, impedir que o aumento de peso corporal facilite a instalação desta doença que é silenciosa, chamada pressão alta ou hipertensão arterial. O combate ao tabagismo, ao uso excessivo do álcool, ao estresse. Que beleza que o senhor está explicando. E com isso nós estamos recordando os 10 mandamentos. Olha, do cuidado que devemos ter com a pressão. Olha o que o doutor está falando. Cuidado com essa vida sedentária, de não andar. Cuidado com a bebida. Cuidado com o fumo. É um especialista que está falando isso, não é alguém. É alguém que conhece profundamente, pela parte justamente médica, aquilo que acontece com o nosso corpo. Eu achei interessante que o senhor, conversando comigo, disse o seguinte: 4 dicas para reduzir a hipertensão. A primeira, mantenha o seu índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9. Que vem a ser isso, 18,5? É um exercício que podemos fazer para o nosso autoconhecimento. A divisão do peso nosso pelo quadrado da altura nossa deve resultar num índice que não pode ou não deve ultrapassar 25, o número 25. Isso indica, de uma maneira geral, que estamos ultrapassando os riscos de disparar fatores, como, por exemplo, a hipertensão, que vão dar consequências cardiovasculares, como o infarto, o derrame, a insuficiência renal. De maneira que, conhecendo cada um o seu índice de massa corporal, que não deve ultrapassar 25, nesta continha, peso dividido pela altura ao quadrado. Que coisa interessante o que ele está falando também. Adotar uma dieta com o quê? Frutas, verduras, peixes e soja. Depois, caminhar pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. E, finalmente, evitar o excesso de sal. Olha quanto conselho prático. Eu tenho certeza que as pessoas estão nos acompanhando hoje por esse Brasil afora, doutor Herbel. Sabe quantos são? 110 milhões de telespectadores. Que beleza. Até os índios estão nos acompanhando através de parabólicas. Isso aqui é muito importante, o que o senhor está falando, que é uma verdadeira receita para o nosso povo brasileiro. Mas vamos continuar, doutor. Como é que a gente faria
para ter uma vida mais longa, longevidade. Dê um conselho aqui, Pois é. principalmente para a juventude, né? Pode ser até uma solução matemática. É, Se nós somarmos, conforme alguns estudos já têm demonstrado, por regressão estatística, o quanto de vantagem em anos de vida com qualidade podemos obter quando não se fuma, por exemplo. Um acréscimo só com este item de não fumar resulta em 5 anos de acréscimo em sobrevida. que beleza. Se eu considerar fazer exercícios físicos, a população pode se beneficiar com mais 3 anos de sobrevida. São dados interessantes da estatística, que são tirados de estudos criteriosos, que resultam em grande esperança para todos nós. De maneira que, embora existam fatores impossíveis de ser removidos, por exemplo, a idade, a hereditariedade da pressão alta, nós temos fatores evitáveis. E eu citei aqui o cigarro, o tabagismo, citei o peso, antes o excesso de peso dispara o gatilho para o início da hipertensão. Citei aqui o exercício, uma atividade que além de dar condições de vida saudável, ele faz essa atividade uma satisfação na vida de tal forma que podemos com isso até ganhar anos de vida. A alimentação equilibrada, hora certa, prato verde, sem o consumo excessivo de sal, que deve ser ensinado para as crianças. É isso que temos aprendido, Dom Antônio, na prática diária médica, lá em Botucatu, no Hospital das Clínicas, e agora, com o auxílio da nossa fundação, Fundação FAMESP, que tem dado muito apoio às nossas campanhas. E essa satisfação de estarmos aqui dizendo para o Brasil, porque na oportunidade, lá em Botucatu, de tratar desta forma, isto é, disseminando conhecimento, porque o médico moderno, além de prescrever, ele precisa ensinar. E nós agradecemos essa oportunidade, como hoje. Lá em Botucatu estamos tendo o apoio, como eu disse, da diretoria da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas e especialmente da FAMESP, que possibilita atuarmos junto à comunidade, seja através da Casa de Apoio, que o senhor conheceu e nos deu o prazer da visita, e também a atuação nossa junto à comunidade. Tanto é que, Dom Antônio e todo o Brasil, estamos hoje aqui, pela primeira vez, fazendo uma divulgação do projeto municipal de oficializar. Toda a cidade pode estar atento para isso. Oficializar a Semana da Hipertensão. Justamente a última de abril, que inclui o dia 26 de abril, que por lei federal é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. De maneira que a Associação de Assistência ao Hipertenso de Botucatu e, sobretudo, a Federação Nacional das Associações de Portadores de Hipertensão Arterial propõe que as câmaras municipais de todo o Brasil possam propor, induzir a instalação, a oficialização da Semana da Hipertensão. E com isso, esse conhecimento que nós estamos aqui fazendo alguns comentários, pode ser passado para a população local e com isto evitar as consequências deletérias do nível pressórico elevado na população. 35% da população, Dom Antônio, em média, tem pressão elevada. Meu caro telespectador, estou notando que o especialista no assunto de hipertensão está dando os conselhos mais simples para todos nós. E é por isso que eu fico muito contente que convidei ao Dr. Francisco e ele veio. E nos está dando uma verdadeira aula, explicando item por item do que acontece com referência às causas da hipertensão. Doutor, o que significa a bênção da água?
A água é o fluido universal. Para a Terra é fundamental. E nós temos observado a falta do costume de tomar a água logo que se levanta. Eu estou assinalando esse pontinho, tendo em vista que a água, nesse caso, faz um copo d'água ao se levantar, faz a prevenção de tromboses, por exemplo, de membros inferiores. São tromboses vasculares que são facilitados pelo período em que ficamos de repouso sem ingeri-la. De maneira que o hábito natural de um copo d'água logo se levantar faz com que a qualidade de vida se inicie no início do dia. Recomendo. Meu caro telespectador, é tão simples. Antes de começar o seu trabalho pela manhã, um copo d'água faz muito bem, disse o Dr. Francisco. Que coisa, que conhecimento o senhor está nos dando a todo o Brasil. O senhor falou bem. O conhecimento, nós estamos entendendo, o conhecimento prolonga a longevidade. Um trabalho realizado por uma economista norte-americana, a professora Adriana Lawrence Mooney, ela, depois de estudar o século XX todinho, no que diz respeito aos trabalhos publicados da educação e da saúde, chegou à conclusão que cada ano a mais do básico de educação para as pessoas resulta em 1,7 ano de sobrevida para o indivíduo. Belíssima conclusão, excelente indicação para a nossa nação. O Brasil necessita estabelecer essa ponte entre a educação e a saúde. Vai valer a pena investir na educação do nosso povo, de todos nós, para resultar em melhoria da saúde do nosso povo. E mais, a cada ano a mais de educação ministrada ou assistida, resulta em 1,7, segundo essa autora, para um século de estudos realizados, resulta em 1,7 ano a mais de sobrevida. Um prognóstico excelente. Doutor Francisco, quando me encontrava em Botucatu, na ocasião em que foi inaugurado o apoio, Casa de Apoio, aliás, dirigida por Dr. Pascoal, o senhor se referiu a um fato que aconteceu pela televisão Rede Vida. E daí nasceu o quê? Explique um pouquinho para nós. A Associação Botucatuense de Assistência ao Hipertenso, a nossa ABA, na verdade surgiu com uma entrevista aqui, neste estúdio, com o nosso ilustre colega cardiologista, Dr. Carlos Machado, e eu, lá em Botucatu, assistindo ao programa, eu perguntei, e nós aqui, não vamos fazer nada? Porque o Dr. Carlos Machado estava, na ocasião aqui, dizendo da beleza da adesão de toda a comunidade eclesiástica, em 2008, para a difusão do conhecimento de pressão alta no Brasil através das paróquias. E a brilhante ideia deste nosso colega, que faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de outras sociedades científicas, essa brilhante ideia e a aceitação do sistema de difusão no Brasil via paróquia deu um resultado extraordinário a partir de 2008. E foi neste ano que, a partir desta entrevista, inspirada pela sua apresentação naquela ocasião, é que nós nos achamos mobilizados lá em Botucatu e resultou na fundação, em 2008, dia 26 de abril daquele ano, da fundação da Associação Botucatuense de Assistência ao Hipertenso. Por aí a gente vê
a força que tem uma televisão. Nós estamos conversando aqui, tanta gente nos assistindo e, às vezes, tantos acontecimentos ocorrem sem a gente perceber. Doutor Francisco, há uma regra geral para a gente manter a vida saudável. Qual é essa regra? Vou deixar para todos. A regra geral e máxima é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Opa! Recomendo que esta seja a regra de combate dos males que afligem atualmente a nós todos. E, certamente, se isso for levado à risca, com precisão, nós teremos qualidade de vida em nossa existência aqui na Terra. Que beleza! Meus parabéns! Vou repetir. Repita. Comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Essa é a recomendação para a qualidade de vida entre nós. Não podemos esquecer, naturalmente, que se tiver um fundo musical que nos eleve do ponto de vista espiritual na nossa existência. Esse fundo musical deve estar na nossa casa, no nosso trabalho, o cirurgião operando, o funcionário trabalhando. Todos nós nos sentimos embalados de tal forma que a música clássica, para dar um exemplo, não é? E agora estamos na primavera, então a lembrança do grande Vivaldi, que foi um sacerdote, nascido em Veneza, Antônio Lúcio Vivaldi, por exemplo, que compôs o concerto para violino, As Quatro Estações. Belíssimo aquilo. Que todos conhecem. Aí uma sugestão para combater o estresse e que a gente deve cultivar na vida, como mais um meio, junto com aquela regra máxima da qualidade de vida que nós lembramos aqui. Doutor Francisco, que alegria em recebê-lo hoje na nossa televisão Rede Vida, que é o canal da família. Eu, francamente, não estava esperando que o senhor nos desse conselhos tão práticos, tão simples e tão efetivos. O senhor, como especialista nesse campo, portanto tem autoridade, nos deu muitas dicas para que a pessoa possa ter uma vida longa. E o senhor abordou esse tema sobre vários aspectos e até mesmo nos falando de mandamentos, de conselhos e assim por diante. Em nome de Rede Vida, eu quero de coração agradecer ao Senhor que deixou outros trabalhos para enriquecer com a sua ciência o nosso querido Brasil. Nós agradecemos a oportunidade e queremos transmitir o nosso apelo para que o Poder Legislativo possa estar atento para a importância de uma Semana da Hipertensão em cada município, de tal forma que, nesta ocasião, as forças da educação, da cultura, da saúde locais, de cada localidade, possam transmitir ao nosso povo esses mesmos princípios dos quais alguns aqui abordamos, desde que seja instituída por lei, que garanta a continuidade de um programa como esse, que certamente vai auxiliar muito ao Brasil todo. Esse é o trabalho da Federação Nacional das Associações dos Portadores de Hipertensão Arterial, que temos a satisfação de presidir neste momento. Muito obrigado.